Olá pessoas, eu sou o professor Eribe e hoje quero trazer para você um teste de língua portuguesa, 10 questõezinhas de nível básico para ver como é que está o seu português, hein? Como é que está? Está estudando para concurso aí, está estudando língua portuguesa na escola e quer saber como é que está o seu nível de português? Então vamos fazer um teste rápido aqui, 10 questõezinhas para você entender como é que anda a sua língua portuguesa. Então vamos lá, vamos aí. Pega um caderninho, pega uma caneta e vai anotando aí os teus gabaritos para ver se você acerta 100%. Será que você consegue gabaritar essas 10 questõezinhas? Então vamos lá, vamos então. Primeira questão é esta. Chegaremos em Belo Horizonte pela manhã, letra A, ou chegaremos a Belo Horizonte pela manhã? Qual a resposta está correta de acordo com a língua padrão, a norma padrão da língua portuguesa? Vamos lá, respondeu aí? Letra A ou letra B? Já marcou? Então vamos em frente. A resposta é letra B. Chegaremos a Belo Horizonte pela manhã. O verbo chegar, também o verbo ir, ele rege a preposição a e não a preposição em. Então, apesar de no dia a dia nós conversarmos e falarmos chegamos em casa, chegamos em algum lugar, na verdade a norma padrão diz que o verbo chegar, bem como o verbo ir, ele rege a preposição a. Então chegaremos a algum lugar, iremos a algum lugar, ok? Anotou aí? Vamos para a questão número 2. Hoje temos menos coisas para fazer ou menos coisas para fazer. Essa daí já foi muito debatida, talvez você já viu essa daí em algum lugar e ela é muito mais fácil de ser entendida, não é, gente? Não há a palavra menos, a palavra menos não existe. Então usamos o que? A palavra menos. A palavra menos é uma palavra invariável, é um advérbio, uma palavra invariável, portanto, e sempre se escreve menos, nunca menos, tá certo? Vamos para o número 3. Tenho muito dó daquele homem ou tenho muita dó daquele homem? Essa daí, no nosso dia a dia, nós falamos bastante essa daí, dó no sentido de pena. Dó no sentido de pena, é muito dó, é masculino ou muita dó é feminino? E aí, qual você marca? Marcou? Já sabe qual é? Então vamos ao gabarito. O gabarito diz que a letra A, tenho muito dó daquele homem. É isso mesmo. A palavra dó é um substantivo masculino, quando significa pena, tá certo? Então, eu tenho muito dó, no sentido de eu tenho muita pena, né? Então, no sentido de pena, ele é masculino, muito, ok? Vamos para 4. Tenho bastantes filhos para criar ou tenho bastante filhos para criar? Aí é meio que intuitivo, né? Eu estou falando de quantidade de filhos e aí a palavra bastante vai ficar variável, vai ficar, então, no plural, concordando com filhos. Por que isso acontece? Porque nesse caso, bastante é um adjetivo, vai variar conforme o substantivo ao qual ele se refere. Neste caso, se eu substituir a palavra bastante por muito, haverá uma variação necessária. Tenho muitos filhos, ok? Então, se nesse caso você substituiu a palavra bastante por muito e ele variou, a palavra bastante também vai variar. Veja a questão 5. Estamos bastante satisfeitos. Estamos bastante satisfeitos. Qual é a forma correta de responder essa questão? Vamos lá. Se você usar a dica que eu falei na questão anterior, bastante substituindo por muito, ficaria variável ou invariável nesse caso? Estamos bastante satisfeitos ou bastantes satisfeitos. Estamos muito satisfeitos. Então, se nesse caso o muito não varia, o bastante também não varia. Qual o gabarito? Então, bastante, letra A. Estamos bastante satisfeitos. Ok? Compreendeu aí como é facinho? Vamos para número 6. A menina está meio chateada ou a menina está meia chateada? Hein? Qual delas é a resposta correta? Vamos lá. 3 segundos. 1, 2, 3. E aí? Já respondeu? Meio, letra A. Meia, letra B. A resposta certa é a letra A. A menina está meio chateada. Meio, nesse caso, significa um pouco, portanto, é um advérbio de intensidade. E advérbios são palavras invariáveis. Meia existe, mas somente quando significa metade. Toma meia xícara de chá. Tá certo? Meia é um adjetivo, meio é um advérbio, portanto, fica invariável, mesmo que a menina aí esteja no feminino, o meio não entre em concordância com ela. Meio significando um pouco, portanto, fica sempre no masculino singular.
Questão 7. É meio-dia e meia ou meio-dia e meio? Vamos pensar um pouco agora. Meio-dia e meia ou meio-dia e meio? Então vamos lá. Meio-dia e meio, concordando com o dia? Não, a resposta certa é meio-dia e meia. Concordando com o quê? Com hora. Meio-dia e meia hora. Então você está falando de hora, de horário. Então é por isso que o horário, meio-dia e meia, vai sempre concordar com a palavra hora que está implícito aí. Então a resposta certa será meio-dia e meia. Número 8. Não há nada entre eu e ela ou não há nada entre mim e ela? Qual você marca? Letra A ou letra B? A resposta certa é a letra B. Não há nada entre mim e ela. Exatamente. Essa expressão entre mim e ela, entre mim e eles, entre mim e ele, é sempre nesse sentido. Depois da preposição entre, você vai usar a palavra mim. Aí nessa expressão, entre algo e algo, entre mim e ela, entre mim e ele, entre mim e eles. Tá certo? É assim que se faz. Número 9. Estudamos sem perda de tempo ou estudamos sem perca de tempo? A resposta certa é qual? Letra A ou letra B? Já marcou? Vamos lá então. A resposta certa é a letra B. Estudamos sem perda de tempo. Mas, Eribe, a palavra certa, a palavra perca com C, existe? Existe. Mas ela só existe como a flexão do verbo perder. Por exemplo, não perca tempo. Isso aí é uma ordem usando por consequência o verbo perder no imperativo, não perca tempo. Tá certo? Ou no subjuntivo, a possibilidade de dizer que é preciso que ele não perca tempo. Então tem que ser sempre uma flexão do verbo perder. E perda é o quê? É o substantivo, tá? O substantivo é perda, com D. O nome, perda, a perda, uma perda, minha perda, essa perda. Eu tenho um D aí, tá certo? Entendeu aí? Então, questão número 10. Finalmente, fechando aqui a nossa lista de questões do nosso primeiro teste. E aí, como você está indo? Já acertou aí todas elas? Errou algumas? Vamos lá. Fechando aqui, número 10. Havia muitas pessoas na aula ou haviam muitas pessoas na aula? Qual é a letra certa? Letra A ou letra B? Marcou a resposta certa? Então, a resposta certa é a letra A. Havia muitas pessoas na aula. Parece até estranho, parece que até está ferindo a concordância, mas não. O verbo haver, quando significa existir ou ocorrer, ele é impessoal. Portanto, não admite sujeito, consequentemente, não fica nunca no plural. Então, haver com o sentido de existir ou ocorrer, neste caso aqui, nunca fica no plural. Então, tem o quê? Havia muitas pessoas na aula. Entendido aí? Entendeu? E aí, gente, como é que você saiu? Diz aí nos comentários, marca aí nos comentários, quantas você acertou das 10? Acertou 7, 8, 9? Ficou alguma dúvida? Pode perguntar aí embaixo também, tá certo? Se você gostou disso aqui, você dá o like aí, inscreve neste canal, porque eu estou preparando muita coisa legal para você nesses próximos dias. Também ativa o sininho de notificação, porque aí você vai receber, logo assim que eu publicar novos vídeos, mais dicas de língua portuguesa para você, tá certo? Eu sou o professor Eribe e a gente se encontra aí na próxima, se Deus quiser. Tchau!